Você conhece alguém que vive mudando de opinião? Ou que uma hora está super feliz e na outra está de mau humor? Aposto que já ouviu dizer, fulano é bipolar. Mas ser bipolar não é uma característica pessoal e nós vamos te explicar por que o transtorno bipolar não é aquela variação natural de humor que todos nós temos durante a vida, mas sim uma doença do cérebro. E apesar de estar classificada como um transtorno do humor, também afeta outras funções psíquicas, como a energia, o impulso e a psicomotricidade. Conhecido desde a Grécia Antiga, o transtorno bipolar é caracterizado por promover uma instabilidade de humor e de comportamento em polos extremos. A pessoa passa por oscilações entre episódios depressivos e episódios eufóricos. Nos episódios depressivos, a pessoa fica com menos motivação, as coisas que ela gostava de fazer passam a não ter mais graça, ela deixa de ter prazer nas atividades habituais, podem ocorrer alterações no sono e perda ou aumento de apetite. Em alguns casos, podem surgir inclusive pensamentos de morte. Já nos episódios eufóricos, chamados de mania ou hipomania, além da exaltação do humor, que também pode ser muito expansivo ou irritável, há uma notável elevação na energia e o envolvimento com vários projetos e atividades diferentes ao mesmo tempo. Outro sintoma é a falta da necessidade de sono. A pessoa dorme 3 horas por dia e não se sente cansada. É diferente de insônia. Na depressão, geralmente a pessoa tem insônia. Ela não consegue dormir e se sente péssima no dia seguinte. Mas isso é perigoso, porque pode também levar a atitudes impulsivas, que podem acarretar o consumo desenfreado de álcool e drogas, ou ainda compulsão por compras ou comida. Pode ocorrer também a aceleração de pensamento e da fala, aumento da libido e hipersexualização, e em casos mais graves, episódios de delírio e alucinações. E como se não fosse o bastante, a pessoa que sofre desse transtorno também pode vivenciar episódios mistos, que juntam sintomas das duas fases. Por um lado, ela pode se sentir para baixo, com muito pessimismo e pouca esperança em relação às situações do dia a dia, e ao mesmo tempo se sentir irritada, agitada e acelerada. Segundo uma estimativa do Ministério da Saúde, até 2 milhões de brasileiros apresentam um diagnóstico de bipolaridade, e essa condição pode acometer as pessoas em níveis leves a graves. O transtorno bipolar é mais frequente em pessoas que estão nas faixas etárias de 20 a 25 anos e de 30 a 35 anos. Apesar de poder se manifestar em qualquer fase da vida, a doença é rara em crianças e em idosos. A Organização Mundial da Saúde também lista o transtorno bipolar como a 6ª causa mais comum de incapacidade entre os adultos jovens. O maior problema é que uma grande parte das pessoas não é diagnosticada e tratada, já que os sintomas às vezes não são facilmente reconhecíveis ou podem se confundir com outros transtornos mentais, como a depressão unipolar ou o transtorno de personalidade borderline. E mesmo para as pessoas que procuram ajuda, o diagnóstico do transtorno bipolar pode demorar anos para ser feito. Vale dizer que o transtorno bipolar é o transtorno mental com maior heredabilidade genética, cerca de 80 a 90%, e possui herança poligênica. Mas isso não significa que todos os filhos manifestarão a doença, porque esses genes podem ficar silenciados durante a vida toda. Para que os genes sejam ativados, dependem também da exposição a estressores precoces de vida, como a negligência e os diversos tipos de abuso. Existem 2 tipos principais de transtorno bipolar, os chamados TAB1 e TAB2, além de variações pouco definidas. De acordo com o psiquiatra Diego Tavares, o primeiro tipo manifesta-se em aproximadamente 1% da população brasileira. Para ser caracterizado como tipo 1, precisa necessariamente ocorrer ao menos um episódio de mania durante a vida, e não é necessária a presença de episódios de depressão ou de hipomania. Possui uma igual prevalência entre homens e mulheres, mas, no entanto, quando não há episódios de depressão, passa a ser mais comum no sexo masculino. Já o tipo 2 atinge cerca de 5% da população e se expressa pelo predomínio de episódios depressivos e com sintomas de euforia mais leves ou mais breves, além de ser mais prevalente em mulheres. O tratamento ideal para o transtorno bipolar passa por uma série de etapas,
como o acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico, o uso de medicamentos e a psicoeducação. Nos casos mais graves, o tratamento também pode incluir internação psiquiátrica, caso o paciente esteja correndo algum risco. E vale dizer que a participação e a proximidade da família é fundamental, pois ajuda na adesão do paciente ao tratamento e na sua manutenção a longo prazo. Existem ainda algumas instituições e grupos de apoio que proporcionam acolhimento e informação. Um exemplo é a ABRATA, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, uma associação civil sem fins lucrativos que tem como missão informar e educar a sociedade sobre a natureza dos transtornos afetivos, além de apoiar psicossocialmente os portadores de depressão e transtorno bipolar, além dos seus familiares e amigos. Também tem por objetivo reduzir o estigma e melhorar a qualidade de vida dos portadores desses transtornos. Para saber mais, acesse abrata.org.br. E para ilustrar esse vídeo, você sabia que existem várias pessoas famosas que foram diagnosticadas com o transtorno bipolar? No fim das contas, é essencial que tanto o paciente quanto a família e inclusive a sociedade entendam o que é o transtorno bipolar na prática e aprendam que é totalmente possível ter uma vida saudável quando o transtorno é diagnosticado e tratado de forma adequada.